Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. É muito bom estarmos aqui mais uma vez nesse devocional maravilhoso, abençoado por Deus, lendo e meditando no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, nós já sabemos, foi escrito pelo rei Salomão. E nós estamos já no capítulo de número 9. A minha oração nesse dia é que o Espírito Santo de Deus continue na tua vida, te abençoando, te dê um dia maravilhoso na presença do Senhor. Nós já estamos nos aproximando do final de semana, estamos numa quinta-feira e essa trajetória da leitura desse lindo livro está sendo uma bênção na minha vida e a minha oração é que esteja sendo bênção na tua vida também. Eu quero já te convidar a deixar o seu gostei. Se não é inscrito, não é inscrita no canal, se inscreva. É uma honra ter você aqui. Compartilhe com mais alguém. Mas eu quero também te fazer um convite. Orando ao meio-dia. Ao meio-dia, eu espero você aqui nesse canal para orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos já obtidas e pedir a Ele. Se você tem um pedido de oração, você pode fazer aqui nesse canal, nesse vídeo, e que nós estaremos orando ao Senhor, apresentando ao Senhor, certo de que o Deus que faz, Ele vai fazer por você também. Nós vamos ler então Eclesiastes capítulo 9. Se você puder, pegue a sua Bíblia, se não, acompanhe a leitura. E também, se quiser, você pode fazer alguma anotação, tá bom? Então vamos lá. Eclesiastes capítulo 9 diz assim, o título diz assim: as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Olha que título maravilhoso. Diz assim: deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida e da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor.
mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Porque também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. E veio contra ela um grande rei e a cercou. E levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Essa foi a leitura do capítulo de número 9, desse livro lindo de Eclesiastes. O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui, no versículo 2, uma coisa que parece um pensamento pessimista. Olha o que diz: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Não parece uma coisa assim? Então, para que ser justo? É melhor ser ímpio, se é tudo igual. Parece uma coisa pessimista, não é? Parece um gemido de um pessimista crônico, não é? Todas as coisas sucedem igualmente a todos. Com certeza todos podem apanhar a mesma infecção contagiosa, mas a atitude e reação de cada um pode ser bem diferente. Nós passamos há pouco tempo por uma pandemia, onde nós precisamos ficar em casa, precisamos nos resguardar, nós usamos máscara, mas pessoas ricas e pobres, grandes, pequenos, brancos e negros, todos eles, pessoas foram afetadas por essa Covid, por essa doença. Outros não. Então, o que a gente aprendeu nessa pandemia? Nós aprendemos que o mal vem para todos e o bem também vem para todos. Cabe a cada um ter a sua reação. Se eu vou me cuidar ou se eu não vou me cuidar. Se eu vou tomar medicação ou se eu não vou tomar medicação. Por quê? Se disser assim, você precisa tomar essa medicação e você não tomar e você piorar, quem foi o culpado? Você mesmo, não é? Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas decisões. O que é mais que a gente encontra aqui? Vamos para o versículo 5, vamos ver o que diz o versículo de número 5 desse capítulo 9. Diz o quê? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Olhe só isso. Certamente é conhecimento debaixo do sol. Os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco têm daí em diante recompensa. O que nós temos de certo é a morte. O vivo sabe que vai morrer. O morto não sabe mais de nada. Tudo que deixou para trás, o que falou, as amizades, os amores, fica tudo esquecido. Tudo que ele fez vai cair no esquecimento. Mas enquanto temos vida, vamos nos preocupar em viver uma vida diante de Deus. Uma vida em santificação, uma vida em cuidado, em amar o próximo como a nós mesmos, porque isso é mandamento de Deus. E olha que coisa mais linda é a gente parar para meditar nesse capítulo de número 9 de Eclesiastes, que é o que nós estamos nos alimentando no dia de hoje. Nos versículos 14 e 15, temos o incidente da cidade pequena, que aquele rei chegou e fechou e colocou tranqueiras, mas lá tinha um pobre sábio. E foi esse pobre sábio que livrou aquela cidade. Ele sabia como fazê-lo. E mais ninguém sabia. E ninguém cria que ele soubesse. Por quê? Porque olhou para ele e não deu valor. E quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós somos desprezados por alguém
pela nossa aparência, pela nossa condição financeira, não é? Mas isso não é para a gente se importar, dar muita importância, não. O importante é fazer aquilo que o Senhor nos chamou, nos colocou para fazer. Isso é maravilhoso. E o que é que o Senhor quer de nós? Que nós entendamos a sua palavra e vivamos conforme ele nos ensina. E foi por causa disso que esse sábio era pobre, que desprezaram ele e não o atenderam. Olha o versículo de número 16, o que diz desse capítulo 9 que estamos lendo hoje. 16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Salomão, ele entende isso. É muito melhor a sabedoria do que a força. Não adianta eu ter força e não ter sabedoria. Só abrir a boca para falar besteira. Só provocar as pessoas para fazer bobeira, não é? É melhor ficar de boca fechada, mas ter sabedoria, viu? Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Olha só, quando você escutar uma pessoa que tem a sabedoria dada por Deus, se cale para ouvir. Isso é importante para a nossa vida. Mas ele sabia como livrar e ele mesmo sendo desprezado, ele não disse, então eu não vou livrar. Não, ele livrou a cidade. A força da pequena guarnição inteiramente insuficiente não era necessária. A sabedoria era melhor do que o armamento. Olha o versículo 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. E há sempre alguns que querem escutar o homem sábio, pois a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Olha que coisa linda. E aí, eu quero te convidar para a gente manusear a Bíblia para aplicar esse capítulo 9, tudo isto a Cristo. Como? Você vai ver. Olha só. Se você abrir a Bíblia junto comigo, em 2 Coríntios, lá no Novo Testamento. Vamos lá. 2 Coríntios, no capítulo de número 8, versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, olha o que diz aí. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Olha aqui. Podemos aplicar tudo isso a Cristo. Pobre, 2 Coríntios 8 e 9. 2 Coríntios, eu li primeiro, vou ler 2 Coríntios 8 e 9. 2 Coríntios 8 e 9 vai nos dizer assim, ó. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Olha que coisa maravilhosa. Então, Cristo se fez pobre, ele se despiu de toda a sua riqueza no céu para vir a este mundo por amor a mim e a você. Que coisa maravilhosa. Ele é sábio. Olha só, 1 Coríntios, agora vamos para 1 Coríntios, no primeiro capítulo de 1 Coríntios, no versículo de número 24, nós vamos encontrar, sabe o quê? Olha aqui. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo se fez homem. Vamos para Filipenses. Onde anda Filipenses? Filipenses, vamos ver aonde está ele. Filipenses está ali junto de Efésios. Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim. Olha só, ele como homem, tá? Nós estamos vendo esse capítulo 9 de Eclesiastes sendo aplicado a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 7, diz assim, ó, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Ele foi desprezado. Isaías 53. O livro de Isaías, volte para o Antigo Testamento e vamos para Isaías. Vamos lá? O livro de Isaías. Isaías está depois de Eclesiastes, tá? Onde nós estamos lendo.
Isaías capítulo 53. Veja aí, se você estiver anotando para ler depois, é muito bom, certo? Isaías 53. 53, o versículo de número 3 diz assim, olha aqui. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Lembra do sábio que livrou a cidade? Olha aqui. Cristo, ele libertou a cidade da alma humana, do príncipe deste mundo. Assim como aquele sábio livrou aquela cidade, aqui Cristo liberta a cidade da alma de cada um de nós, do príncipe deste mundo. Vamos ler Hebreus capítulo 2? Hebreus está lá no Novo Testamento. Vamos a Hebreus. Hebreus costuma ser um livro que ele já desaparece da minha Bíblia. Eu já disse isso, mas eu vou tentar achar ele aqui. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15, diz assim, ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Cristo veio e nos libertou. Louvado seja Deus. Então, estejamos nós entre aqueles que ouvem as suas palavras no silêncio dos nossos corações. Que a palavra do Senhor permaneça com você nesse dia, como permanecerá comigo. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui orando ao meio-dia. Espero você para agradecermos a Deus e pedir mais para Ele, porque Ele tem respostas para nos dar. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com a leitura de mais um capítulo desse livro maravilhoso, Eclesiastes. A nossa leitura hoje foi no capítulo 9 de Eclesiastes. Deus continue te abençoando.